Vamos abrir aí em 2º livro dos Reis, capítulo 6, de versos de 8 a 23. Gostaria que nós lêssemos esse texto e depois quero comentar sobre aprendendo com a batalha vitoriosa do profeta Eliseu. Eliseu enfrentou uma batalha e ele saiu-se vitoriosamente naquela batalha. E nós queremos ver as razões pelas quais ele saiu vitorioso, entendendo que isso pode ser uma experiência também nossa nos dias atuais. Então vamos ler o texto aí, 2 Reis 6, de 8 a 23. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. Preste atenção, o problema que Eliseu estava enfrentando. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Esse é o rei da Síria dizendo que colocaria o acampamento dele em determinado lugar. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Então os sírios puseram acampamento em determinado lugar para surpreender Israel. Mas o homem de Deus, Eliseu, avisou o rei que isso ia acontecer. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então, porque o profeta avisou ao rei daquela trama do rei da Síria, o rei de Israel então se precaveu e evitou que ele fosse surpreendido. Verso 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então, o que o rei da Síria pensou? Que tinha um espião lá dentro da comunidade e que tudo que se fazia, ele enviava informação para o rei de Israel. E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas até no teu quarto de dormir. Então, aquele servo do rei da Síria disse: não é assim, não tem um espião. É que Deus fala com o próprio profeta e o profeta fala com o rei, até aquilo que o Senhor diz no seu quarto de dormir. E lhe disse: vai e vê de onde ele está. Esse é o rei da Síria. Procura saber onde está esse profeta, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que ele está em Dotã. Então o rei queria saber onde estava o profeta, porque ele queria eliminá-lo. Mas a grande verdade é que eles descobriram que ele estava na cidade de Dotã, que fica bem perto de Samaria. Então enviou para lá cavalos, disse o rei da Síria, enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã, onde morava o profeta Eliseu. Então, os servos do homem de Deus, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Este é o servo de Eliseu que levanta de manhã cedo, e quando ele percebe que a cidade está cercada por um grande exército, ele fala com Eliseu: o que nós vamos fazer? E ele estava meio angustiado por causa disso. Verso seguinte. E então o que Eliseu disse para ele? Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Então, Eliseu acalma o coração do seu servo, dizendo: não fique preocupado, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas para o servo só enxergava aquele exército, e ele não podia entender essa palavra do Eliseu. Então ele orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, quando Eliseu ora, Deus abre os olhos daquele servo e ele enxerga o que até aquele momento ele não havia enxergado, mas a partir da oração de Eliseu ele enxerga que Deus tinha colocado o exército dele ao redor de Eliseu, de modo que Eliseu estava tranquilo e podia dizer: mais forte é o que está conosco
do que o que está com eles. E assim aquele jovem percebe que Eliseu tinha uma visão espiritual diferente da que ele tinha, porque sua visão era restrita. Então veja o seguinte: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Quando o exército vem, Eliseu, ao invés de usar o exército de Deus para enfrentar, Eliseu disse ao Senhor: Senhor, fere esse exército com cegueira. E a palavra de Eliseu foi ouvida pelo Senhor e o exército foi ferido de cegueira. Então Eliseu disse ao exército inimigo: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Então Eliseu se propôs a guiar aquele exército que estava sem visão para a cidade de Samaria. Olha o que aconteceu. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos deles para que vejam. Então tinha pedido para cegar, agora pediu para enxergar. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio da cidade de Samaria. E olha o que aconteceu. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu senhor. Então o rei pensava: agora eu devo destruir o exército que o Senhor colocou dentro da minha casa? Então, olha o que o Eliseu responde. Mas ele disse: não ferirás. Feririas tu os que tomaste prisioneiro com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Verso 23. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Então esse foi o enfrentamento de Eliseu. Vou compartilhar com vocês 3 pontos importantes. Primeiro, o profeta Eliseu estava enfrentando um grande problema. Era um exército poderoso, que era o exército sírio, que viria para a cidade de Dotã, onde ele morava, com o objetivo de levá-lo cativo para ser apresentado ao rei da Síria, como sendo responsável pela desorganização do exército sírio na conquista contra Israel. Então, o profeta Eliseu vivia essa ameaça, porque ele avisava o rei o que Deus queria que ele avisasse. E foi descoberta a sua colocação, e ele agora estava ameaçado pelo exército sírio. Eles vieram colocar um exército grande em volta da sua casa, da sua região onde ele morava. E então eles pretendiam destruí-lo, ou aniquilá-lo, ou anulá-lo. Eles pretendiam fazer isso. Mas olha o que aconteceu. Quando eles estão vivendo aquele momento, aquele exército está lá, chega o jovem que trabalhava com Eliseu e diz assim: meu senhor, existe um exército enorme dos sírios, rodeando toda a nossa casa, e nós não sabemos o que fazer. É uma situação difícil de enfrentar. Nós estamos subjugados por um exército e nós não temos força para enfrentar. Aí o Eliseu vira para ele e diz assim: não temas. Aí ele pede ao Senhor para abrir os olhos dele, para que ele enxergue aquilo que Eliseu enxergava. Ele pede ao Senhor para abrir os olhos dele, para que ele tenha uma visão do que é o mundo espiritual, que Deus havia revelado ao Eliseu, mas ele ainda não tinha tido esta revelação, ele ainda não tinha tido esta experiência. Por isso que Eliseu tinha um problema, mas Eliseu também tinha recursos para enfrentar esse problema, para superar esse problema. E essa é que é a grande diferença. Não é se temos problemas, mas é como Deus nos capacita para enfrentar os problemas. É como Deus nos capacita para superar os problemas. É como Deus nos capacita para vencermos aquilo que nos ameaça, aquilo que traz para nós alguma possibilidade de destruição. Então veja só
o que aconteceu. Como é que o profeta Eliseu, ele teve condições para enfrentar e vencer o problema? Como é que foi que ele venceu? E nesta luta de Eliseu, nesta atitude de Eliseu, está o segredo para a gente também vencer as lutas da gente, para a gente também vencer os problemas da gente. Porque você certamente, como Eliseu, tem uma porção de problemas. Talvez não tenha um grande exército cercando a sua casa, mas pode ser que o diabo, vosso adversário, ande ao redor bramando como um leão a quem possa tragar. E pode ser que o diabo esteja ao seu redor buscando tragar a sua vida. A Bíblia diz, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem o Senhor, os livra e os guarda. Então a Bíblia está dizendo que existe o poder do mundo espiritual ao redor da sua vida. Aliás, está entre você e o diabo. Está ali como uma bênção de Deus para proteger e cuidar e guardar. Então muitas vezes você não percebe o anjo de Deus, mas percebe a obra demoníaca, percebe o problema, percebe a dificuldade, percebe a luta. E você às vezes, como aquele jovem que estava ao lado de Eliseu, acha que não tem solução, acha que não tem problema, acha que não tem como enfrentar. Parece que o problema é maior do que sua capacidade de reagir ou de enfrentar. E assim você pode ficar desesperado ou apavorado como ficou aquele jovem, porque ele só via o problema, enquanto Eliseu via além do problema. Eliseu, olhando para o cenário, via a mão do Senhor, o exército do Senhor, mas o servo dele, olhando para o cenário, via um problema intransponível, um problema que não podia se resolver, um problema que trazia angústia, dor e desespero. Assim, muitas vezes, dependendo da maneira como nossa mente trabalha, nós podemos focar e olhar o problema. E pode ser que, olhando o problema, não vejamos a mão de Deus além do problema. Mas pode ser que tenhamos a mente de Eliseu olhando, o problema existe, mas a mão de Deus é mais forte. Por isso que ele diz, mais forte é o que está em nós do que o que está neles. Então Eliseu tinha uma consciência de que o problema existia, mas havia um Deus maior do que o problema. Havia um Deus superlativo ao problema. Então, se Deus está conosco, se Deus está na nossa casa, se Deus está no nosso coração, então a gente não tem que temer o problema. A gente só tem que reconhecer o exército de Deus lutando a nosso favor, enfrentando as batalhas a nosso favor, ajudando-nos a superar as ameaças, as dificuldades. Então aqui duas mentes, uma que se alimentava do medo porque tinha uma visão restrita, outra que se alimentava da fé e tinha uma visão poderosa do mundo espiritual, onde Deus opera, onde Deus age. Nós podemos alimentar a nossa mente dessas duas maneiras. Ou focamos no problema e achamos que não tem solução e não tem condições, ou focamos no Senhor, que com seus exércitos está lutando por nós, lutando a nossa batalha. O dia que Josafá pensou que ele ia ser invadido por 3 nações distintas, Edom, Moabe e Seir, Monte Seir, ele pensou que tudo estava acabado. E ele disse, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor. E o Senhor disse, essa batalha não é sua, Josafá, essa batalha é minha. E de fato, aquela batalha terminou com uma vitória retumbante. E a vitória foi dada ao povo de Israel por conta da mão de Deus que disse, esta batalha é minha, essa batalha não é sua. Então essa batalha é do Senhor. O Senhor vai assumir a liderança dessa batalha e vai fazer com que você saia vitorioso ao final desta luta. Por quê? Porque você está olhando a mão de Deus, não está olhando apenas o problema que aconteceu. Você está olhando além como Eliseu olhou. Outra coisa, Eliseu diz assim, não tenha medo. Quando Eliseu olha para o seu ajudante, a primeira coisa que ele diz, não tenha medo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então muitas vezes nós tememos e ficamos inseguros e ficamos ansiosos e ficamos por conta da nossa incapacidade de ver a mão de Deus operando. Porque nós estamos baseados na nossa competência carnal apenas. Mas o Senhor está usando a palavra do profeta para dizer, não tenha medo, maior é o que está em nós. E o apóstolo João diz a mesma coisa, maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Então, se o Espírito de Deus habita em nós, está presente em nós, não há o que temer, porque o Espírito de Deus é o Espírito acima de todos os demais espíritos demoníacos que possam existir. Nenhum espírito pode resistir ao Espírito de Deus. Então maior é o que está em nós do que o que está no... Por isso que a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus está em nós, o maligno não nos toca. O maligno não nos toca, não é porque nós somos mais poderosos ou mais fortes, é porque o que está em nós é mais forte, é porque o que está em nós é mais poderoso. E é o Espírito de Deus que habita em nós. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Então seu corpo é o templo do Espírito, é a morada de Deus em Espírito. Por isso que maior é o que está em você do que o que está lá fora. E você pode ser mais do que vencedor. Por isso que a Bíblia diz que nós podemos ser mais do que vencedores. Porque nós estamos lutando não com a arma da nossa carnalidade. A nossa milícia não é a milícia da nossa carne. A nossa milícia é a milícia de Deus, do seu Espírito e dos seus exércitos, porque Deus é o Deus dos exércitos. E Ele pode lutar as nossas batalhas e nos ajudar a enfrentar as nossas adversidades. Não tenha medo, porque o medo paralisa, o medo atrapalha a caminhada das pessoas. Tenha confiança, tenha fé, acredite, faça o que Eliseu falou para você fazer. Olhe lá, abra, Senhor, os olhos dele, para que ele veja com os olhos da fé, no mundo espiritual, a tua obra realizada a nosso favor. Por isso que quem está em Cristo é nova criatura e está colocado diante de Deus como uma bênção alcançada pelo Espírito do Senhor. Não tenha medo. E depois Eliseu orou e pediu para o seu ajudante, pedindo que abrisse os olhos dele. E Deus atendeu, porque Eliseu fez o quê? O que ele fez? Eliseu disse, não tenha medo. Depois ele fez o quê? Ele orou. Olha aí o poder da oração. Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos daquele moço, para que ele tivesse uma visão do mundo espiritual. Muitas vezes, aquele moço poderia estar com Eliseu, conviver com Eliseu, mas ele não tinha a visão de Eliseu. E Eliseu generosamente disse, Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja o mundo espiritual e veja o teu poder que opera em nós e através de nós. Era a bênção de Eliseu para aquele jovem que ainda não tinha alcançado a visão, mas Eliseu ora para ele alcançar a visão. E a oração de Eliseu é poderosa, a oração de Eliseu é forte, a oração de Eliseu resolve o problema da miopia espiritual daquele jovem. E abre os olhos dele, e ele vê o que Eliseu estava vendo. Então imagino eu que naquele momento o seu medo se transforma em coragem, o seu medo se transforma em atitude positiva, porque agora ele não mais estava com sua visão restrita, agora pela oração do Eliseu, ele está com sua visão aberta para o mundo espiritual. E o que ele vê no mundo espiritual? Um mundo cheio de diabo e cheio de demônio? Não, ele vê um mundo onde o exército de Deus se posiciona para garantir a vitória dos servos do Senhor e do povo do Senhor. Isso é importante. Mas o que fez tudo isso? A oração do Eliseu. Então oração é uma bênção para você utilizar. A oração é uma dádiva de Deus. Por isso que toda quarta-feira aqui nós estamos falando sobre oração. Queremos aprender sobre oração. Queremos exercitar a bênção da oração. Porque Eliseu mostrou que orando a Deus as coisas mudam ao seu redor. Orando a Deus as situações se ampliam diferentemente do que a gente imaginava. Orando a Deus intercessoriamente, como Eliseu orou por aquele jovem, seus olhos se abriram para ver o que Eliseu queria que ele visse, o poder de Deus para operar na vida deles, que ali, teoricamente, pela visão do jovem, estávamos cercados e perdidos, mas pela visão de Eliseu, estávamos equipados com o exército de Deus. Mas olha que coisa interessante, orou e ele viu. Agora veja o seguinte, Eliseu orou de novo, não para que aquele exército destruísse o exército inimigo. Olha a oração de Eliseu,
Quando o exército inimigo vem, o Senhor vê aquela lá, e o que depende agora do Eliseu? Eliseu, ao invés de usar aquele exército divino, Eliseu faz uma segunda oração. E o que oração que Eliseu faz? Aqui ele orou para abrir os olhos do homem para ver o mundo espiritual. Agora Eliseu ora: Senhor, fecha os olhos desse exército para que eles não nos enxerguem. Fecha os olhos deles para que eles não nos vejam. Fecha os olhos deles para que eles não tenham uma ação destrutiva sobre nós. E o que Deus fez? Não, Eliseu, eu não vou responder sua oração não, você não sabe orar. Foi assim? A Bíblia diz que Deus fechou os olhos daquele exército. Resposta de oração. E quando aquele exército vem, com seus olhos cerrados, o Eliseu vai lá e diz: olha, não é por aqui, não é esse caminho não. Vocês vão por esse outro caminho aqui, que vocês vão encontrar a pessoa que vocês estão procurando e vão encontrar a cidade que vocês estão procurando. E leva aqueles homens para o centro de Samaria. Dotã ficava próximo. Ele sai de Dotã e entra no centro de Samaria. Quando chega no centro de Samaria, o que aconteceu? Eliseu de novo faz o quê? Ora. Ora para quê? Para abrir os olhos daquele exército. Ora, então, Eliseu está o tempo todo orando pelo jovem, para abrir os olhos, orando para fechar os olhos do exército, agora ora para abrir os olhos. Eliseu estava ali o tempo todo numa relação com Deus, intercedendo, orando, pedindo, porque Eliseu não estava querendo brigar com ninguém. Eliseu estava querendo que o poder de Deus se manifestasse poderosamente. E quando Eliseu ora, eles abrem os olhos e eles estão no centro de Samaria. Quando eles estão no centro de Samaria, o rei de Israel pega a sua espada e diz: ah, meu senhor, agora devo matá-los, devo destruí-los. Aí o que o rei de Israel queria fazer? Já que eles estão nas nossas mãos, já que eles vieram nos destruir, agora nós vamos dar o troco, vamos destruir, vamos matar. Eliseu para e diz: não. Agora nós vamos dar para eles pão e água, e vamos mandar que eles voltem para o rei deles, sãos e salvos. Ora, o indivíduo veio para te matar, e você vai alimentá-lo e mandar ele voltar para casa? Tem que ter um espírito generoso para fazer isso. Tem que ter um espírito benigno para fazer isso. Tem que ser uma coisa trabalhada por Deus no coração da pessoa. Porque a vontade é pagar com a mesma moeda. Foi o que o rei queria fazer. Mas olha a motivação no coração do Eliseu. E aí o rei se toca. E o que o rei faz? Faz um banquete, não apenas água e pão, mas faz um banquete imenso. Alimenta todo mundo. E depois despede-o e eles vão. E sabe qual foi o resultado? Os sírios nunca mais invadiram Israel. Por quê? Porque a bênção de Deus, proclamada naquele lugar, transformou corações, transformou vidas. E é isso que nós temos que fazer, quando Deus age e nos abençoa, é que o coração da gente dispense o outro na paz. Vá em paz, fica tranquilo. E você não tem nenhuma atitude de maldade contra A ou B, porque o seu coração está alinhado com os propósitos de Deus. E assim é importante que a gente veja na vida de Eliseu, que ele disse: não tenham medo, olhem as visões celestiais a seu favor, ore ao Senhor, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E para terminar, eu digo para vocês, Eliseu tinha um exército para lutar a favor dele. Olha só, até anotei aqui. O real poder daquela batalha não foi o exército que Eliseu viu, mas as orações que ele fez. O real poder daquela batalha não foi o exército que Eliseu viu. Aquele exército só serviu para mostrar que Deus é poderoso e está a favor daqueles que o buscam. Mas, na verdade, o sucesso daquela batalha veio das orações que o Eliseu fez.
Foram as orações que fizeram toda a diferença. Não foi um exército para guerrear uma guerra, uma batalha. A oração transforma. A oração realiza algo que, humanamente falando, parece impossível. A oração quebra barreiras. A oração é o poder de Deus manifestado na terra. A oração move o coração de Deus. E a oração mostra os propósitos dos nossos corações, para que nós sejamos sempre humildes e sinceros diante de Deus, na certeza de que Ele nos abençoará e nos fará mais do que vencedores. Por fim, o terceiro aprendizado. O terceiro aprendizado foi a motivação do coração do profeta Eliseu. Embora tudo parecesse contrário e adverso, o coração do Eliseu tinha uma motivação preciosa, uma motivação especial. Quando o exército inimigo está dentro de Samaria, o rei quer matá-los. Mas no verso 21 vocês vão ver que embora o rei queira matá-los, daí do verso 21 para frente, o verso 22 e 22, o profeta manda alimentá-los e despedi-los de volta ao seu rei. Então, só um coração trabalhado pelo Espírito Santo poderá agir com essa atitude e com essa generosidade. Aí é uma motivação espiritual positiva para você enfrentar suas lutas, suas batalhas, suas adversidades. O resultado final qual foi? Israel teve paz e os sírios não mais invadiram. Então o que é bom de saber é que quando você luta a sua luta, quando você luta a sua batalha e o seu coração é sincero perante Deus, você vai estar com a motivação certa, o coração certo, o sentimento certo. E você vai em paz. A melhor coisa é você experimentar a paz, por fazer a coisa certa, por seguir o caminho certo, por fazer as coisas corretas. Deus seja louvado em nossas vidas, se formos capazes de fazer isso em todo o tempo. Como você alimenta a sua mente? Como você alimenta o seu coração? De que está cheia a sua mente ou o seu coração? Das visões positivas de Deus? Das visões criativas de Deus? Das motivações generosas de Deus? Se for assim, você será mais do que vencedor. Você será uma bênção. Assim como Eliseu foi uma bênção para o seu tempo. Ó Senhor, vem me dirigir. Ó Senhor, vem me conduzir, para que eu não me perca nos caminhos confusos da vida, para que eu tenha uma liderança do Espírito do Senhor e em tudo Ele possa me fazer mais do que vencedor. Aprendamos com Eliseu. Eliseu tinha um problema para resolver, mas ele tinha recursos espirituais para resolver e os utilizou. E saiu mais do que vencedor. E nós podemos seguir a trilha de Eliseu, orando, intercedendo, tendo visões espirituais, aperfeiçoando o nosso coração, para que em tudo o Senhor tenha primazia em nossas vidas.